são diferentes. O Apocalipse de Pedro é uma obra gnóstica cristã que contém a narrativa de uma revelação presenciada pelo apóstolo Pedro e interpretada por Jesus, o Salvador. Boa noite, Andréia. Tudo bem, amiga? Eu ia te avisar hoje à tarde que eu ia fazer live, mas estava decidindo ainda. Aí, que bom que você conseguiu entrar. E aí, eu vou ler hoje o Apocalipse de Pedro. A perseguição de Jesus Cristo é usada como modelo que ajuda a compreender a história do cristianismo antigo, no qual há um vestígio da fé gnóstica é oprimido por aqueles que se autodenominam bispos e diáconos. O Apocalipse de Pedro ele tem uma revelação muito legal de Jesus sobre o futuro. Ali ele fala para Pedro como a igreja iria ser desenvolvida e crescer com as heresias que depois viriam e com as pessoas que iriam deturpar tudo aquilo que ele falou, que foi realmente o que aconteceu. Então ele é um texto que praticamente foi escrito para nós e não para as pessoas daquela época já. No final vocês vão perceber isso. E traz algumas revelações aí de como foram deturpando, criando várias religiões em cima do que Jesus falou, que não era a intenção dele, e foram criando várias vertentes aí do catolicismo, dos ortodoxos anglicanos e várias pessoas aí deturpando, tá? Saudade também, amiga. Saudade de vocês. Eu me dedico em várias coisas ao mesmo tempo, mas eu vou fazer mais lives aí pra vocês, porque eu acho que é legal e interessante ter essa leitura e depois postar pra gente poder... Muita gente não gosta de pegar o livro e ler. Eu acho importante você ler por si mesmo. E aqui eu só faço para incentivar e mostrar para as pessoas que existem esses livros. E lendo, eu acho que quando existia na época de Jesus e há séculos e séculos atrás, as pessoas não sabiam ler, então se reuniam em fogueiras, se reuniam nos templos para ler. Então acho que aí que tinha essas reuniões, que daí as pessoas não sabiam ler, e aí alguém ia lá, um sacerdote, lia para elas. Hoje todo mundo sabe ler, todo mundo tem acesso ao conhecimento, todo mundo tem acesso aí à leitura, então eu acho que cada um deve ler por si mesmo e interpretar dentro do seu coração o que é. Aqui eu busco interpretar da minha forma o mínimo possível, trazer bem o texto e só trazer algumas interpretações aí de palavras, de algumas coisas, mas não dar a minha opinião, porque eu acho não, tenho certeza que o gnosticismo é pessoal, e se você é gnóstico, é você ter a unção, e a unção te ensina todas as coisas. Então a unção é você buscar do Espírito Santo conhecimento. Jesus falou, eu tenho que ir porque o Consolador virá a vocês. E aí o Consolador é o Espírito da verdade, a Sofia, é a sabedoria. E aí ela no seu coração vai falar para você tudo o que é necessário e te interpretar todas essas palavras que eu vou ler aqui, que você vai ler. Então pegue a Bíblia Gnóstica Proibida, que eu compilei vários livros, todos os livros que eu tive acesso aí durante 20 anos. Deve ter outros aí por aí. Se alguém souber algum livro que não tenha na Bíblia Gnóstica, algum livro gnóstico legal e que você veja que não tem, me fala, manda para mim que eu quero ler também, e aí a gente inclui. Mas assim, todos os que eu tive acesso, que eu pude ler, que bateu aí com a minha visão, eu coloquei nesse compilado para que seja mais fácil do que as pessoas ficarem procurando aí, porque tem o livro Pistia Sophia, o Evangelho de Valentina, eles não estavam na biblioteca de Nag Hammadi, mas são livros muito importantes para você compreender a Jesus e compreender a si mesmo, conhecer a si mesmo. Então eu vou começar aqui. O Apocalipse de Pedro. Enquanto o Salvador estava sentado no templo no ano 300 do pacto e do acordo da 10ª coluna, e estando satisfeito com o número da majestade viva e incorruptível, ele disse a mim, Pedro, abençoados são aqueles das alturas que pertencem ao Pai, que revelou a vida àqueles que pertencem à vida. Por mim, pois eu os lembrei, eles são aqueles edificados no que é poderoso, para que pudessem ouvir minha palavra e distinguir as palavras
da injustiça e da transgressão da lei da honradez, como sendo do auge de cada palavra deste pleroma da verdade. Tendo sido iluminado no prazer da bondade por ele, aquele que os principados buscavam, porém eles não o encontraram, como não foi mencionado na geração dos profetas. Agora ele surgiu entre eles, nele quem surgiu é o Filho do Homem, que é exaltado nos céus acima, no temor dos homens da mesma essência. Porém tu mesmo, Pedro, te tornas perfeito de acordo com o teu nome unido ao meu, aquele que te escolheu, pois de ti eu estabeleci uma base para os demais que convoquei ao conhecimento. Portanto, sê forte até a imitação da honradez daquele que te convocou, tendo te convocado para que o conhecesse na forma que é digno de fazê-lo. Por causa da rejeição que ocorreu a ele, aos tendões de suas mãos e pés, a coroação por aqueles da região mediana e o corpo de seu esplendor que trouxeram na esperança do serviço por causa da recompensa da honra. Enquanto ele estava pronto para te repreender 3 vezes nesta noite. Aqui, uma parte que Jesus fala para Pedro é um pouco daquilo que a gente sempre diz aqui. O Pai não era conhecido. Os profetas falavam e eles não conheciam o Pai. Quando eles falavam, mesmo que eles falavam pela inspiração do Espírito Santo, e seja Moisés, eles falavam do Deus Sabaoth, que não é o Pai de Jesus. Então ele sempre fala que você só conhece o Pai através do Filho, através de Jesus, que o Pai ele só foi manifesto à humanidade através de Jesus. Mesmo os orientais, eles tinham essa compreensão que existe uma consciência que está por trás, que está acima de todos os deuses, há um único consciência, o poder, a física quântica, imagina, eles imaginam que existe uma força que faz tudo se mover. Mas só Jesus que tem o conhecimento de que é o Pai. Só Jesus conhece o Pai e só Jesus mostra o Pai para nós. Então, nós como somos da mesma essência de Jesus, que somos da vida, por isso que ele fala, aqueles que são da vida têm a vida, que Jesus é a vida, vão conhecer o Pai. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta, as pessoas têm o conhecimento, mesmo o taoísmo, eu gosto muito, às vezes eu leio alguns livros do taoísmo, ou seja, o budismo, eles têm uma compreensão, eles sabem, existe uma força, o Tao, eles chamam de Tao, mas eles dão um nome porque eles não conhecem. Quem conhece é Jesus. Então nos livros gnósticos, Jesus dá o nome ao Pai, que é o próprio Filho, que é Jesus. Então nós conhecemos que o Pai não tem um nome, o Pai não tem uma forma, o Pai é pura energia, é puro poder. E aí Jesus é a forma que ele se manifesta, ele é a palavra. Então a única forma de que nós venhamos a conhecer o Pai é através do Filho, que ele é a palavra, aquilo que é manifesto. Mesmo a Sofia é o pensamento do Pai, mas Jesus é a palavra e é através dele. Então não existe salvação fora de Jesus, por isso que ele fala. E não é simplesmente crer em Jesus, não é simplesmente, só tenho fé, aceitei Jesus como meu Salvador, eu estou salvo ali, igual as pessoas fazem, né? A última unção, no leito de morte, a pessoa fala que aceitou Jesus e simplesmente vai estar salvo. Não, você precisa ter o conhecimento, o autoconhecimento, senão você vai retornar várias vidas para você conhecer e ter essa comunhão e se identificar com ele e que ele esteja dentro de você. Se você não tiver o Espírito de Deus, o Espírito Santo, você não é filho de Deus, você não se torna um filho de Deus. Jesus deu o poder para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Por isso que ele fala, venho e aí eu mostro o Pai. E aí ele fala, eu vou e eu tenho que ir porque daí eu vou enviar o Espírito do Pai. Aí ele foi, subiu e mandou o Espírito Santo para estar dentro de nós. Por isso que ele fala para os apóstolos, fica em Jerusalém, fica até que do alto vocês recebam poder, que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo e com fogo.
Senão ele iria falar, não, você está batizado com as águas, lá naquele batismo, tá tudo bem, tá salvo. Não, ele fala, você precisa receber o mesmo batismo que eu recebi, que é o com o Espírito Santo e com fogo. Então vocês precisam disso, isso é unção. Aqui eu vou continuar. E enquanto ele dizia essas coisas, viu os sacerdotes e o povo correndo até nós com pedras, como se quisessem nos matar. E eu tinha medo de morrer. Aqui é Pedro falando. E ele me disse, Pedro, eu já te disse muitas vezes que eles são cegos, que não têm guia. Se você quer saber a sua cegueira, coloque as mãos sobre os seus olhos, seu manto, e diga o que você vê. Mas quando o fiz, não vi nada. Pedro falando. Eu disse, ninguém vê desta forma. Novamente ele me disse, faça isso de novo. E veio em mim um medo com alegria, pois vi uma nova luz, maior do que a luz do dia, que é a luz do sol. Então desceu sobre mim o Salvador, e eu disse a ele sobre as coisas que eu vi. E ele me disse novamente, levante as mãos e ouça o que os sacerdotes e o povo estão dizendo. E eu ouvi os sacerdotes enquanto eles se sentavam com os escribas. As multidões gritavam com suas vozes. Quando ele ouviu essas coisas de mim, ele me disse, estique os seus ouvidos e ouça o que eles estão dizendo. E eu ouvi de novo o que eles falam. Enquanto você se senta, eles estão te elogiando. E quando eu disse essas coisas, o Salvador disse, eu disse a você que essas pessoas são cegas e surdas. Agora ouça as coisas que elas estão dizendo a você em um mistério. E guarde-as. Não as digas aos filhos desta era, desta geração. Não é para dizer para essas pessoas desse tempo. Pois eles irão blasfemar de você nestas eras, visto que eles não te conhecem, mas eles vão te louvar com o conhecimento no futuro. Pois muitos aceitarão nosso ensino no princípio. Aqui Jesus falando e já explicando para Pedro sobre o futuro. E se desviarão deles novamente pela vontade do Pai de seu erro, porque fizeram o que ele queria. Aqui ele está falando do Deus dos judeus. Então sempre que você se coloque, né, na posição de Pedro, que era judeu, estava ali em Jerusalém. Quando ele fala dos sacerdotes, os escribas eram judeus. E quando ele fala, o pai deles é o Deus dos judeus. E o que eles faziam, serviam ele. E aí Jesus fala, no início muitas pessoas vão seguir o nosso ensinamento, o meu ensinamento. Mas depois eles vão se desviar novamente para o pai do erro, que é o que aconteceu depois com Paulo, que eles voltaram para as regras do judaísmo. E muitas pessoas voltaram aí para ter essas monte de regra, lei, doutrina aí. E aí ele fala, e ele os revelará em seu julgamento, isto é, os servos da palavra. Então ele fala que o próprio Sabaoth vai fazer com que dentro da igreja, das pessoas, existissem pessoas que trouxessem o fermento dos fariseus, que é a lei. E aí trouxessem, incluísse a lei no cristianismo, nos ensinos de Jesus, que foi o que Paulo fez. E aí ele revelará o seu julgamento, que é essa parte de, você vai ser julgado pelas ações, essas coisas de regras aí que tem. E aí ele fala os servos da palavra, que são aqueles que pegaram o Velho Testamento e trouxeram. Porque Jesus nunca falou para ter uma Bíblia com o Velho Testamento e o Novo Testamento. Certo? Era só ter o Novo Testamento e sem as cartas de Paulo aí, com os evangelhos e os livros gnósticos e o Apocalipse. Mesmo as cartas de Paulo que foram escritas para Coríntios, para Romanos, ali são cartas que ele escrevia para uma igreja específica, dando ordens morais ali para a igreja, com regra, com o pensamento de fariseu que ele ainda trouxe desse erro. E aí foi isso que acabou perpetuando a igreja e dando base
para esse monte de atrocidade aí que houve nesses 2000 anos, que foram perseguições a grupos que eles chamaram de heréticos, as mulheres que eles chamavam de bruxas, e aí traziam muita morte. Aí os jesuítas, e eles sempre estão em guerra. E na realidade Jesus não queria guerra nenhuma. Nós gnósticos não queremos guerra, não julgamos a religião de ninguém. O gnosticismo é muito interessante. Esse livro aqui tem, acho que uns 55 livros. E nenhum deles, eu já li todos, nenhum deles, 55, nenhum deles traz uma ideia e Jesus mandando você odiar alguém ou julgar alguém porque ela pensa diferente. Não tem. Não tem uma regra de conduta, não tem. Nesses livros inteiros, ó, é sério, isso aqui tem 600 páginas quase. E não tem. Então, regra nenhuma, assim, não tem. A regra é o amor, é você amar. Jesus ainda tem o Evangelho de Maria Madalena, que ele fala, não coloque nenhuma regra além do que eu impus para vocês, que é o amor ao próximo, não faça nada. E não tem essa de julgar porque um é filho de Abraão, o outro é de Isaac, o outro é disso, daquilo, da filha de coisa. Isso é do judaísmo. Jesus não tem. Então, essas guerras que existem no mundo, que existiram aí de cristãos contra muçulmanos, muçulmanos contra judeus, e essas guerras não tem nada a ver com Jesus. Jesus nunca trouxe o ódio, tá? Mesmo aí hoje a gente tem muito ódio dos sionistas e trazem, a gente não tem, porque quando você se acha melhor que o outro porque você pensa de uma forma diferente, acaba tendo essa guerra. E o que eu vejo hoje, as pessoas estão sempre tentando trazer para outra e forçar a outra a ser o que ela não é, né, os fanáticos. E aqui no gnosticismo a gente não... Bom, então o interessante é não ter igreja, não ter um lugar, porque senão a gente iria se achar melhor que o outro. Você iria achar, porque eu faço parte desse grupo, eu sou melhor que o outro grupo. E não tem grupos, cada um da sua casa, do seu lugar, você busca Deus, tá? Então cada vez que você se separa das pessoas, achando que, porque eu vou num templo, outro vai numa mesquita, outro vai numa encruzilhada, aí acho que um é melhor que o outro. Cada um tem que respeitar, porque as pessoas são do jeito que são. E no gnosticismo tem isso, você volta para o lugar de onde você veio. Então cada um vem de um lugar e não importa, assim, se você é de Deus, de um Deus específico, se você adora um Deus ali, ou você adora uma religião, isso não faz de você melhor que ninguém. Nós estamos aqui na carne vivendo e tendo que trabalhar, comer e beber como qualquer um. A alma imortal, que realmente tem a espiritualidade, busca a espiritualidade, sabe dentro de si mesmo, aqui nesse livro até vai falar, e é diferente. Você só vai saber que você é diferente depois que você morrer. Enquanto você está vivo, você parece normal, com uma alma mortal. As almas mortais são aquelas que buscam só as coisas materiais, não tem problema. Elas gostam de ganhar dinheiro, gostam de futebol, gostam de só essas coisas. Tipo, vivem para isso e tá tudo bem. E se você busca a espiritualidade, você não é melhor do que o outro, porque você, eu leio mais livros, eu medito, e o outro não medita, o outro ouve funk, o outro ouve música clássica, um ouve rock, aí acho que é melhor. Um tem dinheiro e acho que é melhor do que o que não tem. Então isso, Jesus veio para trazer e quebrar isso, e todos são iguais, todos nós somos pó. Então, e aí dentro de você, você sabe a sua natureza e não tem que impor a ninguém a sua fé. Eu só estou lendo e compartilhando aqui que existem esses livros, não estou impondo a ninguém. Vamos voltar aqui. Pois muitos aceitarão o nosso ensinamento no princípio, e se desviarão deles novamente pela vontade do pai de seu erro, porque fizeram o que ele queria, o Deus dos judeus. E ele os revelará em seu julgamento, isto é, os servos de a palavra. Mas aqueles que se misturaram a eles se tornarão seus prisioneiros, visto que não têm percepção.
E o inocente, bom e puro, eles empurram para o obreiro da morte e para o reino daqueles que louvam a um Cristo restaurado, a um Cristo na restauração. Eles, aqui o próprio Jesus fala que eles iriam criar um Cristo restaurado, uma cópia de Jesus mais palpável pro Vaticano, para Roma ali, que foi o que eles fizeram, criaram um Cristo restaurado, criaram um Jesus loiro do olho azul europeu, de uma forma aí para que as massas pudessem obedecer a Roma ainda e continuar o Império Romano, e aí depois foi várias outras coisas. Tem essa parte aqui dos livros gnósticos, que isso é uma profecia, tá? Jesus falando para Pedro como iria ser no futuro. Nada disso tinha acontecido ainda. Então Jesus está falando para Pedro antes até dele ser crucificado, tá? Depois vocês vão ver aí Pedro vendo ele sendo crucificado e continuando falando com Jesus. Esse livro é muito legal. Aqui. Porém, aqueles que se misturaram com estes deverão se tornar seus prisioneiros, pois não possuem a percepção. E o sincero, bondoso e puro, eles empurram ao obreiro da morte e ao reino daqueles que louvam a Cristo na restauração. E eles louvam os homens que propagam a falsidade, aqueles que virão buscá-lo. E eles abrirão os caminhos ao nome do homem morto, pensando que se tornarão puros. Porém, se tornarão altamente corrompidos e cairão no nome do erro e na mão do demônio, no homem astuto e no dogma emaranhado, e serão governados hereticamente. Então aqui Jesus está falando o que iria acontecer no futuro, e é muito interessante que ele fala que eles abrirão os caminhos ao nome do homem morto. Porque aqui é Hermas, do pastor de Hermas, lá que tem também um livro, e eles sempre buscam ver Jesus como alguém ainda crucificado, e não Jesus vivo, como a luz, o Senhor do universo. E aí essa era sempre a questão, que eles viam Jesus como aquele que estava na cruz, como um morto, e achando que pela morte de Jesus só, de você, porque está na cruz, seria salvo, ao invés de ter o conhecimento da ressurreição e da luz. E que se você não tiver a ressurreição enquanto está vivo, você não vai para o aion. Porque a ressurreição não é depois que você morre. E aí quando as pessoas têm a visão de que existe um tempo nesse mundo, aí você pode curtir, viver, aí depois que você morrer, você vai descansar lá, dormir e vai ressuscitar no final. Seu corpo, esse corpo material aqui, vai ressurgir do pó, do mar lá, e você vai ter essa aparência aqui. Não é isso. A restauração e a ressurreição é interna, e se você não nascer de novo enquanto você vive, não nascer da água e do Espírito, não nascer do Espírito Santo, não ter esse Espírito vivo, não adianta, você tem que ser isso agora, para você subir direto para o Pai, e não esse corpo. Não é que você vai morrer, aí vai ficar lá seu corpo na terra esperando, aí quando Jesus volta, aparecer nas nuvens, você vai aparecer de novo nessa forma, igual nos filmes aparecem. Não é assim no gnosticismo, tá? E nos livros aqui que Jesus fala. Aí ele fala, porém se tornarão altamente corrompidos e cairão no nome do erro e na mão do demônio, no homem astuto e no dogma emaranhado, e serão governados hereticamente, que foi o que aconteceu ali com Constantino e depois com Roma criando ali a Igreja Católica e os outros trazendo esses dogmas heréticos aí, tirando a visão pura do cristianismo e colocando um monte de leis e colocando a adoração do domingo e outras coisas aí, que tem vários vídeos que eu postei sobre o concílio de Nicéia e outros concílios aí para vocês entenderem. Aí ele fala, alguns deles blasfemarão a verdade e proclamarão o ensinamento do mal. Aqui ele está falando do futuro depois que ele ressuscitou. 300, 400 anos depois. E dirão coisas malévolas uns aos outros.
E aí aqui ele já está falando que vão blasfemar da verdade, foi o que fizeram, queriam matar os gnósticos, mataram, né? E ele fala, e dirão coisas malévolas uns aos outros. Se vocês querem ver, veja a patrística, tem um livro, acho que é patrística, e aí tem vários bispos dessa época de 400 depois de Cristo, que eles criticam os gnósticos, mas de uma forma tão má, assim, xingando eles, assim, praticamente, assim, falando tão mal, assim, porque eles acham melhor do que todo mundo, porque eles estão, e de outras também vertentes aí do cristianismo, e buscando somente trazer o que eles acreditavam ali, que era o que era possível manipular as pessoas na época, né? Alguns serão chamados aqueles que se mantêm no poder dos arcontes, de um homem e de uma mulher nua, que é diversa e sujeita a muito sofrimento. E aqueles que proferem essas coisas perguntarão sobre os sonhos. E se disserem que o sonho veio de um demônio, digno de seus erros, então eles deverão ser oferecidos à perdição ao invés da integridade. Pois o mal não produz bons frutos. O lugar do qual cada um deles é produzido é semelhante a si mesmo. Nem toda alma é da verdade, aqui Jesus está falando, nem da imortalidade. Pois cada alma destas eras tem a morte ligada a ela, na nossa visão, que Jesus falou. Porque são sempre escravas, tendo em vista que foram criadas para os seus desejos e sua eterna destruição, na qual elas pertencem e da qual elas são. Elas amam as criaturas da matéria que nelas vieram à vida. Aqui Jesus está falando que existe uma diferença entre as almas mortais e as almas imortais. E aí ele está trazendo essa visão de que existe as almas nestas eras. Então Jesus está falando 2000 anos atrás com Pedro, e no início eu li, ele fala, não, essas palavras aqui não são para esta era, não é para essas eras. Eras aqui é como se fosse séculos, tá? Então para esse século que ele estava lá falando, para os séculos vindouros. E aí só para depois de muito tempo que seria aceitável, porque naquela era ele quis dizer que a maioria das almas não iriam ouvir ele, porque elas são almas mortais. E aí aqui um ponto interessante é que ele fala que as almas, elas vêm da morte, porque são almas criadas pelos arcontes, tá? Existem as almas que são criadas pelo Pai, existem as almas também que os arcontes criam. E aí eles criam, e essas almas, elas vêm da morte e elas são criadas, são sempre escravas, tendo em vista que foram criadas para os seus desejos. São aquelas pessoas que vivem só para satisfazer os desejos dela, que vivem como animais, que não buscam a espiritualidade, que só buscam satisfazer os desejos, e a sua eterna destruição, na qual elas pertencem, da qual elas são da destruição, ele está falando. E aí um ponto interessante é isso, elas amam as criaturas da matéria, que nelas vieram a vida. Então, quando ele fala isso, ele fala que são as pessoas que amam outras pessoas, adoram deuses, ídolos. Hoje as pessoas adoram santos, né? Aí tem lá, elas adoram um ídolo, ou adoram pessoas, adoram um cantor. Não que você não possa gostar de um cantor, mas quando você adora, idolatra um político, idolatra as pessoas, e na época, imagina, eles idolatravam um imperador, um sumo sacerdote, idolatravam as pessoas, e não o Pai. Por isso que Jesus sempre fala, você ama o Pai, adora só o Pai. Ama o Filho e adora o Filho. Não chame ninguém na terra de Pai. Não chame ninguém na terra de mestre, porque você só tem um mestre. Então sempre Jesus colocou isso. Então você que é gnóstico, a gente não adora outras criaturas. Você não tem que me adorar, falar, o Anderson é especial. Não, eu sou igual a você. Então a gente não tem essa compreensão que um ser humano, alguém é superior ao outro. A gente não tem isso. Só o Pai é superior a todo e todos nós somos iguais. Então uma alma mortal, uma das características, se você quer enxergar se você é ou não, são aquelas pessoas que adoram criaturas e as pessoas
como que vieram à vida, seja animal, seja pessoas, mas adoram alguma coisa. Tem gente que adora animal, né? Mais do que até os seres humanos. Aí Jesus fala, agora você tem que se identificar se você é uma alma imortal. Porém, as almas imortais não são como estas, ó Pedro. Entretanto, enquanto a hora ainda não chega, a alma imortal deverá se assemelhar à mortal. Contudo, ela não deverá revelar sua natureza, que somente ela é a imortal e reflete sobre a imortalidade, tendo fé, desejando renunciar a essas coisas. Você entendeu? Então, se você é uma alma imortal, só você vai saber disso. Você não tem que ficar brigando com as pessoas, tentando mudar as pessoas, não. Mas dentro de você, você sabe que você é imortal, que você reflete sobre a imortalidade, você tem fé, e você sempre tem esse desejo de renunciar às coisas terrenas, de renunciar às coisas materiais. Você não fica adorando as pessoas, não adora o Pablo Marçal, hoje está em voga isso aí da política. Ah, não é isso mesmo, as pessoas, é mesmo, né? As pessoas estão adorando gato e cachorro como se fosse na Índia. Mãe de pet, pai de pet, eu tenho um animal também, mas eu não adoro eles, não vivo por eles, em função deles, né? Eles cuidam deles bem, não é pecado você cuidar dos animais, mas você não tem que adorar e achar que isso tira o vínculo de ter uma família, de amar as pessoas, né? Tem pessoas que odeiam as crianças e preferem os animais. Eis que as pessoas não colhem figos de espinhos ou de árvores espinhosas, se são sábias, nem uvas de abrolhos. Eis que aquilo que está sempre se tornando vem daquilo do que sempre é, e vindo daquilo que não é bom, se tornará a destruição para si, a alma e a morte. Porém a alma imortal, que existe no eterno, está no único da vida, e na imortalidade da vida que elas se assemelham. Portanto, tudo aquilo que existe não se dissolverá no que não existe. Os cegos e surdos se unem apenas com o seu próprio tipo. Então aqui Jesus explica que pelos frutos você conhece se a pessoa vem de uma árvore boa ou árvore ruim. Então pelos frutos você vai entender se você é imortal ou mortal. Se alguém que convive com você é uma pessoa mortal ou imortal. E aí ele fala que a alma imortal, ela existe no eterno, no Pai. Está no único da vida. E na imortalidade a qual ela se assemelha, que ela é da imortalidade. Então, por isso que o mais importante no gnosticismo é o autoconhecimento. Então, você tem que se conhecer, você tem que buscar refletir sobre a imortalidade, quem é você, qual é o seu verdadeiro eu. E tudo que você busca, você encontra, Jesus falou. Então, entra e olha para dentro de você. Você já olhou para dentro de si mesmo hoje? Já olhou para dentro de você? Viu seus valores? Viu o que você deseja, o que você quer, o que te impulsiona, qual o seu propósito na vida, o que traz felicidade para você, o que traz mais felicidade para você? É você buscar a espiritualidade ou você buscar as coisas terrenas e materiais? Porque não é errado você ter, o problema é você se apegar às coisas. Você pode viver uma vida, como ele diz, né? Uma alma imortal, ela vai viver como a alma mortal. Você não vai notar a diferença, mas ela dentro dela mesma. Existem duas pessoas, uma que tem um carro e outra tem um carro. As duas têm um Civic. Uma pessoa tem um Civic e a outra tem um Civic. Mas uma pessoa idolatra aquele Civic. Se você encostar nele e ralar ele, a pessoa não dorme. Ela fica ali com aquele apego, aquela adoração àquele bem material. E a outra não, ela tem, agradece a Deus porque tem, é como um veículo para ela se transportar, mas ela não fica com apego no coração, se acontecer alguma coisa e tal. E assim tem, duas pessoas são casadas, mas uma pessoa idolatra a esposa e outra pessoa entende que a esposa está ali com ele, mas não é dele, é uma pessoa normal, um ser humano que ele tem que respeitar, não é uma posse dele, não é um apego. Se a pessoa morrer, se a pessoa ficar
separar dele, a pessoa não vai acabar a vida, não vai acabar a vida da pessoa. Outras pessoas não. Se alguém se separa e a pessoa tem lá uma esposa, um esposo, e aí a pessoa parece que acabou a vida e a pessoa até acaba tirando da própria vida. Por isso que é esse apego. Então o problema é o apego, você entende? Não é um problema você ter. Ah, tem uma pessoa que gosta de um futebol. Aí a pessoa torce pro Corinthians. Uma pessoa torce e mata e morre pelo time. A outra torce e entende que é um time de futebol. Se ganha ou perde é normal, natural, vida que segue. Outras pessoas são fanáticas e vivem daquilo. Você entende? Essa é a diferença de uma alma mortal para imortal. A alma mortal, ela vai sempre ir pro apego, adorando, idolatrando, como as pessoas foram lá no... Eu nem vou falar de política, né? Mas que vão e adoram aí outros... Vamos falar na Venezuela, não no Brasil. Voltando aqui. Portanto, tudo aquilo que existe não se dissolverá no que não existe. Os cegos e surdos se unem apenas com o seu próprio tipo. Então, os cegos e surdos vão se unir aos cegos e surdos, que falam, mas não sabem nada. Então, por isso que eu nem ligo quando tem multidões seguindo algumas pessoas, e se eu tiver 2 pessoas aqui me ouvindo, eu estou feliz porque não são cegos e surdos que estão aqui. E se tiver uma multidão aqui, eu vou achar estranho, porque daí eu vou falar, eu tô errado, entendeu? Quando uma multidão te adorar, você fica com medo, porque a multidão ela é burra e é cega, né? Aquela multidão. Então, quando são poucas as pessoas que têm realmente, por isso que Jesus falava com 12, aí chamava dos 12, ele chamava 3 para falar, e você vê, essas revelações ele deu só para Pedro, outra revelação ele deu só para Tiago, porque cada um tem uma capacidade de ouvir, então as multidões nunca queiram. Quando todo mundo te adorar, fica com medo. Se você não tiver inimigo, fica com medo. Porque Jesus falou, eu tive inimigo, eu passei por tribulação, então vocês vão passar também. Eu fui perseguido, então vocês vão ser perseguidos. Se todo mundo me adorasse, se todo mundo entendesse isso, eu ia saber que eu estava errado. Como ninguém entende, ninguém busca, aí eu sei que eu estou certo, entendeu? Porque uma coisa que realmente as multidões não vão nunca buscar. E isso é 1 em 1000, Jesus fala, é 1 em 1000 e 2 em 10.000. Entretanto, os demais deverão se afastar das palavras malévolas e dos mistérios enganosos. Alguns que não compreendem o mistério falam de coisas que não compreendem, mas se vangloriarão que o mistério da verdade somente pertence a eles. Você já ouviu alguém falar assim? O mistério está só comigo, eu vou te dar o código para você viver, o produto ali, ó, tudo que tem. A minha igreja é única, é tudo isso aí. Tem uns 144, tem um monte que são os únicos. Toma cuidado. Cadê? E em arrogância se prendem ao orgulho, invejando a alma imortal que tem se tornado uma promessa. Cada autoridade, regra e poder dos arcontes deseja estar com estes na criação do mundo, para que aqueles que não estão, tendo sido esquecidos por aqueles que estão, possam louvá-los, apesar de não terem sido salvos, nem terem sido trazidos ao caminho por eles, sempre desejando que pudessem se tornar imortais. Pois a alma imortal recebe o poder no espírito intelectual. Entretanto, imediatamente elas se juntam com aquelas que as enganaram. Aqui ele está explicando que os próprios arcontes têm inveja das almas imortais. Se você é imortal, ele tem. E eles tentam pegar você, uma pessoa imortal, e se unir para eles tentar estar perto de você para alcançar a imortalidade do Pai. As pessoas não veem, mas os arcontes eles veem. Por isso que às vezes você fica muito perturbado e muito perseguido. Tem na Amazon, amigo, tá? Tem na Amazon, tem um link no perfil também. É Bíblia Gnóstica Proibida, tem na Amazon, tem PDF, tem Kindle. E aí as pessoas, os arcontes, eles desejam
estar com as almas imortais, porque quando ele fala o caminho, aqui é com letra maiúscula, o caminho é Jesus. Jesus é o caminho para ir ao Pai, para passar pelos arcontes e ir direto para o Pai no oitavo céu e depois para cima. E aí, os arcontes, eles não conhecem esse caminho, eles não conhecem Jesus. Mas através de nós, eles veem que nós temos esse poder de Jesus. Porque Jesus está dentro de nós agora. Antes Jesus apareceu no corpo lá dele, aí Jesus foi uma parte para o céu e uma parte deles fica dentro de nós. Que Jesus, ele permeia tudo, está em tudo. Só que os arcontes vêm. E aí, a alma imortal, ele fala que recebe o poder no espírito intelectual, porque é no intelecto que o Pai está. Ah, quem viu o livro que eu postei esses dias, que é o Corpus Hermeticum, do Hermes Trismegistus. Nossa, é muito legal esse livro. Leiam. Eu postei umas partes dele. Eu acho que eu postei no canal Escola Gnóstica Cristã. Eu acho que eu postei ele todo. Se eu não postei ele todo, depois me lembra, André, de postar ele todo. Inteiro. Tem 4 horas. Mas é muito legal, porque tem o livro Asclépio, que está aqui na biblioteca de Nag Hammadi, e o discurso sobre o oitavo e o nono. Eu coloquei várias partes dele aqui, mas depois vocês veem. Hermes Trismegisto é gnóstico, tá? Aí ele vai falando sobre as coisas com Asclépio, mas as outras partes, o início do texto, ele sempre fala sobre o Pai, sobre Deus, como aquele que não tem nome, que é energia. E aí ele fala que é o intelecto, que o Pai deu o intelecto para nós, tá? É esse corpus hermético que tem o Asclépio. E aí ele vai e é no intelecto que é a diferença até dos deuses para nós, porque nós temos o intelecto e o Pai a mente. Então é muito legal. É bem grande, mas é legal de ler. Aqui. Pois a alma imortal recebe o poder no espírito intelectual, entretanto, imediatamente elas se juntam com aquelas que as enganaram, porque aí os arcontes tentam te enganar. Por isso que você perdeu muito tempo nas igrejas tradicionais, porque os arcontes, eles tentam te enganar. E aí eles pegam as pessoas e vê que você é uma alma imortal e te rodeia de pessoas mortais ali e te colocam, seja em igreja, seja em outros lugares e tal, para você servir a eles, para você estar com eles, e eles tentar, através de você, também alcançar a imortalidade. É isso. Por isso que muitas vezes as pessoas falam para mim, mas eu fiquei 20 anos numa igreja, para depois conhecer a verdade, eu fiquei 10 anos, eu fiquei 20 anos em tal lugar, eu passei por várias religiões, passei por várias até chegar no gnosticismo. Por quê? Porque os arcontes, eles veem que você é uma alma imortal, você não entende. Não é o seu corpo é igual, mas eles veem o que você não vê. O que nós não vemos é essa energia. Você é como se assim, todo mundo fosse azul e você é amarelo. Aí eles veem que você é amarelo, que você é imortal, e eles vão lá e tentam te colocar no meio para tentar te corromper e tentar pegar a sua luz. Assim como no livro Pisce e Sofia, os arcontes, eles tentam pegar a luz da Sofia, e eles tentam de qualquer jeito pegar ela, manter ela com eles, para que através dela eles tenham essa participação com o Pai. Mas não tem. E aí com vocês até Jesus trazer a luz para vocês através de mim ou através de outros gnósticos aí que devem existir no mundo. Porém, muitas outras que se opõem à verdade e que são as mensageiras do erro, estabelecerão seus erros e suas leis contra estes meus pensamentos puros, com quem observa de uma perspectiva, pensando que o bem e o mal provêm de uma única fonte. Elas fazem comércio com a minha palavra e propagarão o destino cruel. A raça das almas imortais entrará nisso em vão, até a minha parúzia. Elas deverão sair disso, como meu perdão de suas transgressões, nas quais cairão através de seus adversários, cujo resgate eu consegui da escravidão na qual elas estavam, oferecendo a liberdade para que pudessem criar um vestígio de imitação em nome de um homem morto, que é Hermas, o primogênito da iniquidade,
para que os seres inferiores não viessem a acreditar na luz que existe. Aqui então Jesus está falando que existiria já isso também, que muitas pessoas iriam se opor à verdade, porque são mensageiros do erro, que estabelecerão os seus erros e suas leis contra os meus pensamentos puros. Então aqui Jesus está falando que o pensamento dele era puro, ele só estava falando, e tudo que ele trouxe aqui nesses livros gnósticos eram palavras de pureza da alma e não coisas externas. E aí as pessoas iriam trazer leis. As leis se referem às coisas externas, não tem uma lei interna, não tem como eu mandar no seu pensamento. Fala, olha, não pense em macaco. Você já pensou em macaco, não tem como eu mandar. E cada vez que eu mandar você não pensar em macaco, você vai pensar no macaco. Você nem estava lembrando que o macaco existia. Mas que eu falei, não pense em macaco, você, o seu interior, você pensou. Isso não existe uma lei interna. As leis são externas para o controle das pessoas. E até para as pessoas caírem também. Porque se você nem está pensando em adulterar, aí alguém fala, não adultera. Aí você pensa, então não tem. Aí você fica tentando não fazer algo, e aí você acaba fazendo, porque você nem estava pensando naquilo, mas que alguém falou para você que não pode, aí você vai lá e faz, porque essas leis servem para isso. Então muita gente, tipo, fala, não assista a TV. Tem umas igrejas que fala isso, né? A pessoa pode nem ter TV em casa. E aí a gente que tem TV, a gente nem lembra que tem a TV, às vezes a gente nem assiste a TV. Mas para uma pessoa que não tem, que é proibida de assistir, aí ela fica louca, ela acha que a TV é isso e aquilo, aí uma hora que ela vai lá e faz, mas não tem problema. Mas na cabeça dela isso vai fazer um mal, e aí isso acaba trazendo um peso e um julgamento para a pessoa, e entre as pessoas lá, e até expulsam as pessoas das igrejas, né? E aí Jesus está falando, meus pensamentos são puros, e as pessoas vão deturpar isso. E é o que aconteceu, e o que acontece até hoje, 2000 anos depois que ele escreveu isso aqui, que ele falou isso aqui. Esse livro tem quase 2000 anos, gente. Quase não, 2000 anos. Aqui. Eles fazem comércio com a minha palavra. Alguém entende? Isso acontece hoje em dia? Então, 2000 anos ia acontecer que as pessoas vendiam até terreno no céu. Tinha, como é que era o nome de quem vendia terreno no céu? Tem um nome, né? Tem um nome lá. Eu fiz um vídeo um dia. Aí tem os que tem sacrifício, é dízimo, aí as pessoas... Hoje eu vi um pregador um dia que ele cobra acho que R$800 pra você ir num show dele, né? Tipo uma pregação deles lá. Alguém falou pra mim, é indulgência, é. Alguém falou, o cara cobra R$800, é tipo um stand-up a pregação dele, aí as pessoas pagam R$800 pra ir. Eu achei engraçado. É o show do Travis Scott quase, o povo deve ficar pulando lá pra valer a pena lá. Mas é engraçado. Mas você vê, Jesus fala isso 2000 anos atrás e até hoje isso acontece, né? Temos aí um bispo Macedo, o bispo Valdomiro lá. Aí se você não der um bom dinheiro aí, você não tem direito às bênçãos deles. Porque só é abençoado quem ajuda a obra, né? Isso é o que falam. E propagarão o destino cruel. E aí ele fala, propagarão um destino cruel, aqueles que não ajudam. Que aquelas pessoas falam, se você não der, Deus não te ama, Deus não vai te ajudar. Se você não der, você não vai ajudar. Aqui Jesus já está falando que iria existir isso. Então tudo isso foi profetizado, tudo isso Jesus falou que iria acontecer, e aconteceu. E acontece até hoje. A raça das almas imortais entrará nisso em vão. É o que eu falei, vocês viveram, nós, né? Eu também fui, até meus 15 anos eu fui para a igreja, acho que até os 15, 16, 17, eu fui para essas igrejas, fui para essas religiões aí. E dava também, não, dízimo eu não dava não, mas oferta eu dava. Ai. Elas deverão sair disso. Tá vendo? Vocês devem sair disso. Como o meu perdão de suas transgressões. Então Jesus fala, eu perdoo você por você ter sido ignorante e ter dado todo o seu dinheiro lá na fogueira santa de Israel. Eu perdoo você. Jesus fala.
E aí ele te livra, ele te tirou disso daí. Imagina você pegar o seu salário, você ganha 10 mil reais, você dá R$ 1.000 todo mês para a igreja. R$ 1.000 só do dízimo, mas depois você tem que dar mais umas ofertas, aí vai dar mais uns 500, aí você vai ajudar na fogueira santa lá, vai dar mais uns 2, 3 mil reais, 5 mil, que você tem que dar mais do que você fez. É bastante coisa, gente. Aqui. Cujo resgate eu consegui da escravidão na qual elas estavam, oferecendo a liberdade para que pudessem criar um vestígio de imitação em um nome de um homem morto, que é Hermas, o primogênito da iniquidade. Quem já leu O Pastor de Hermas, também é um livro que incluíram na Bíblia e depois tiraram e colocaram lá, não leiam, porque tipo, não faz a coisa tipo de doido. Mas se quiser ler, para você ter conhecimento do que é, você lê. Então esse Hermas aí, esse Pastor de Hermas, é um livro que tem realmente um monte de regra, conduta, assim como se fosse Moisés falando de algumas regras morais e de leis aí também. Era indulgência, eles vendiam perdão, tinham de vender terreno também, terreno no céu, lembra aí. O primogênito da iniquidade, para que os seres inferiores não viessem acreditar na luz que existe. Porém, aqueles desse tipo são os obreiros que serão atirados na escuridão externa, longe dos filhos da luz. Aqui Jesus está falando que vai ter um castigo para essas pessoas que enganaram os pequenos por tantos milhares de anos. Você acha que não vai ser condenado? Lógico que vai. Então, todos esses que mataram as pessoas por causa da fé deles, por causa chamado de heréticos, esses que enganaram os camponeses, os pobres aí, escravizaram os negros, escravizaram outras civilizações aí em nome da fé. Aí também eles serão condenados, os obreiros serão condenados na escuridão externa, longe dos filhos da luz. Então eles não vão nem ficar perto de nós. Pois eles não entrarão, como não serão permitidos aqueles que subirão em busca da aprovação de suas libertações. Então, essas pessoas que ficam enganando as pessoas com se você não ajudar a obra, se você não ajudar o nosso programa de TV, nossa rádio, não pegar o boleto, não fizer isso daí, eles terão o castigo deles. Você só vai ser liberto se você fizer isso. Se você não der o dízimo, o devorador vai te pegar. Tem isso aí, né? Aí, Jesus está falando aqui que eles vão sofrer. E ainda outras delas que sofrem pensando que dominarão a sabedoria da fraternidade, que realmente existe, que é a amizade espiritual daqueles unidos em comunhão, através do qual o casamento da incorruptibilidade deverá ser revelado. A raça familiar da irmandade surgirá como uma imitação. Estas são aquelas que oprimem seus irmãos, dizendo a eles: por meio disso, nosso Deus tem piedade, pois a salvação nos vem por meio disso, não sabendo da punição daqueles que são felizes por aqueles que tenham feito essas coisas aos seres inferiores que eles viram e a quem eles mantêm prisioneiros. Aqui ele está falando mais ou menos das freiras aí, dos pessoal que fica nos mosteiros, que as freiras falam que são elas são as virgens do Senhor aí, do Salvador, e aí criam essa irmandade ali, pensando que através daquilo vão alcançar. Mas ele fala, não, a verdadeira fraternidade realmente existe, que é uma comunhão de pensamento entre aqueles que são da mesma essência, igual a gente aqui. A gente acredita que nós pensamos a mesma coisa e acreditamos em Jesus e temos esse mesmo pensamento, essa fé. Mas não precisamos estar no mesmo lugar e ter regra e usar uma roupa e ser casto e doar nossa virgindade para Jesus e falar que somos casados de Jesus e as outras pessoas são impuras e nós somos santos e nós temos poder de como é que é? Perdoar o pecado das pessoas, de ouvir o pecado lá. Como é que eles fazem lá? O pessoal confessa lá e dá isso, daquilo.
E aí tem esse ponto. Jesus está falando aqui desses seres, dessas pessoas que criam essa imitação. Tudo isso ele está falando através de tipos de pessoas e tipo de heresias que seriam criadas a partir da ida dele para o Pai, depois que ele ressuscitou, tá? Então foram criados e aí essa irmandade é um deles. E deverá haver outras daquelas que não estão incluídas ao nosso número, que se autodenominam bispos e diáconos, como se tivessem recebido suas autoridades de Deus. Elas se curvam diante do julgamento dos líderes. Essas pessoas são canais secos. E hoje muita gente ainda se chama de apóstolo, né? Aqui ele fala dos bispos e diáconos, que a pessoa se dá o próprio nome, outros tem o papa, tem o bispo lá, eles se dão como se eles tivessem o poder. Isso na igreja católica. E outras igrejas ainda falam, não, que eu sou o apóstolo aí, porque tem que ter sempre alguém maior, né? Acho que eu já vi acontecer isso, sabe? É assim que acontece nas igrejas. O cara cria uma igreja pequenininha lá. Aí no início ele é o pastor. Aí a igreja dele vai crescer. Aí ele vai ter um monte de pastor abaixo dele. Aí ele pensa, então eu sou um bispo, porque eu sou pastor dos pastores. Aí ele se autodenomina bispo, porque ele fala, Deus me dê essa direção. Aí ele criou primeiro uma igrejinha para ganhar o dízimo das pessoas e depois criou outras. Aí ele tem 10. Aí ele é o bispo de 10. 10 pastor, mais umas 1000 ovelhas lá. Que daí 1000 vezes 100 reais por mês ali dá dinheiro pra caramba. Dá 100 mil reais já. Aí ele vira bispo. Aí na cabeça dele, aí ele fala, agora eu tenho uma TV, agora eu tenho uma rádio lá, e aí eu tenho 2 bispos, 20 pastor. Aí eu sou um apóstolo, porque eu consegui fazer isso daí. Aí ele se dá o próprio nome de apóstolo. É o que Jesus está falando aqui, eles são canais secos, ele está falando, eles se autodenominam como se tivessem recebido a autoridade do próprio Deus, eles se levantam contra líderes verdadeiros, até eles traz essa verdade aqui. Então realmente é uma profecia, um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, que parece que foi escrito ontem, que fala do que existe hoje. Eu sempre leio esse livro e eu fico, caramba, como Jesus é Deus mesmo, né? Ele sabia tudo, ele descreve tudo, como cada ramo das heresias iriam ser criadas a partir da ida dele para o Pai e depois. Mas é isso mesmo, aqui é uma... Eu não sei se a outra tá com a tradução diferente, deixa eu ver. Ó. Não, tá com a mesma tradução. E haverá outros que estão fora de nosso número, que se autodenominam bispos e também diáconos, como se tivessem recebido sua autoridade de Deus. Eles se submetem ao julgamento dos líderes. Essas pessoas são canais secos. É que tem um outro livro que tem outra tradução, depois eu pego e posto para vocês. Eu tô traduzindo para o inglês esse livro também. Agora eu tô terminando o livro de Filipe. Depois eu vou traduzir, porque eu vou postar a minha Bíblia em inglês, para pegar o mundo todo. Cadê? Onde eu estava? Mas eu disse, aqui Pedro falando, Pedro fala agora. Mas eu disse, eu temo por aquilo que me tens dito, que os seres inferiores na nossa visão são de fato os falsificados, indiscutivelmente. Há multidões que enganarão outras multidões de seres vivos e os destruirão dentre eles. E quando pronunciarem o teu nome, eles serão acreditados. Essa é a parte mais legal desse livro que eu acho. Que ele fala assim, Jesus, eu tô pasmo, tenho medo, porque depois que você for, depois que a gente for, que eu também for, vai ter aqueles que se dizem inferiores, que são os pequeninos, eles são falsificados. Eles vão criar enganações, criar igrejas, criar lugares
onde multidões enganarão outras multidões. Que foi o que aconteceu. Imagina, um monte de igreja que foi criada, existe milhares em vários países. Só que no Brasil vieram os portugueses e junto com eles vieram os jesuítas, que até mataram os índios ou forçaram os índios. E lá nos astecas lá na América Central, no México, lá os espanhóis vieram, aí foram lá e forçavam os astecas, os incas no Peru a mudar de religião ou não, e daí matava todo mundo. E uns até sumiram, né? Como as civilizações inteiras sumiram, mas em vários lugares aí. E aí ele fala, multidões destruirão outras multidões. E o ponto aqui é ele falar assim, e quando eles falarem do teu nome, eles serão acreditados. Porque só o fato dessas multidões de bispos, diáconos, falarem o nome de Jesus, as pessoas acreditam. E aí é isso que faz as pessoas acharem que a pessoa é verdadeira. E hoje eu vi um vídeo aqui no TikTok e um influencer falando, eu vou falar aqui, né, porque é só, falando sobre o Pablo Marçal, ela falando que eu acordava 4 horas da manhã para acompanhar ele lá, e aí ele falando que ia me dar o código, ativação e tal, e aí ela falou, e aí ele falava que pra gente vender o livro dele, ou comprar o livro dele, mas ele falava da Bíblia, porque tem a Bíblia, e aí ele se diz um pastor, para eles lá também fala, e aí ela falou uma frase interessante, que até tem nesse ponto aqui, ela falou assim, porque quando a pessoa usa a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, né, que chama a palavra de Deus, as pessoas acreditam, porque daí a pessoa fala, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, na Bíblia está falando que é assim, na Bíblia está falando que homem e mulher é assim, que o casamento, mulher tem que ser submissa, na Bíblia está falando que a mulher tem que usar véu, mas não é a Bíblia, é Paulo que estava lá falando, mas está na Bíblia, não importa se é um homem que está dando a opinião dele. Porque tá isso. Você tem que fazer isso porque a Bíblia diz. Aí pega um versículo isolado e domina as pessoas. Porque normalmente, assim, eu não vejo muita pregação dessas igrejas hoje, mas com uns 20 anos atrás, quando eu lembro que as pessoas pegavam um versículo de Jericó lá, a muralha de Jericó caiu. Aí as pessoas ficavam num versículo inteiro, fazia 50 minutos de pregação em cima de um versículo e dando uma versão. Aí eu lembro que tinha eu fiz uma escola de profetas uma vez na Renascer, e aí eles ensinavam lá um negócio de teologia lá, que eles chamam de escatologia bíblica, não? Tem umas técnicas deles lá, aí eles fazem umas técnicas. Era legal. Essas igrejas que são muito grandes, né, tipo Renascer, Universal e tal, tipo, era assim. Tipo, eu lembro que eles falavam que era assim. No domingo, tipo, às vezes o bispo, o apóstolo, falava assim, todo mundo vai pregar esse mesmo ponto aqui. Aí eles criavam, tipo uma dissertação. Aí tem o início, aí depois tinha a pregação, eles criavam os 10 pontos. 10 pontos para você vencer a muralha de Jericó. Passo 1, passo 2, passo 3, como se fosse um negócio de coaching mesmo, de prosperidade aí. E eles faziam isso, eu não sei, é assim hoje ainda nas igrejas? Como é que é as pregações hoje? Mas era assim, eles lia 2 versículos lá, de Paulo lá, um versículo lá de Romanos, tudo posso naquele que me fortalece. Aí escrevia 1 milhão de coisas lá, e fazia isso. Mas raramente eu vi alguém pegar assim um livro da Bíblia e falar, vamos ler aqui o livro de Mateus e vamos ler Mateus do 1 ao 10 hoje. Tipo, a não ser numa escola bíblica, nem sei se na escola bíblica dominical eles faziam isso. Mas sempre era uma versão aí das pessoas trazendo a forma de manipular ou trazer um ponto aí para as pessoas darem dinheiro, né? Se você fizer esses pontos aí, vão fazer a campanha. Era assim, 7 voltas foi 7 ou 10 voltas no muro de Jericó para o muro cair. Tem um muro que caiu lá. Aí falava assim, aí tinha 7 quartas-feiras das 7 muralhas. Eles faziam isso. Aí você ia, aí você tinha um carnezinho. Aí num dia você tinha que dar R$20 o carnê pra muralha cair um pouquinho. Aí só no 10º ou 7º dia que a muralha ia cair lá. E o povo dava a volta mesmo assim, falando que a muralha tá caindo lá.
Eu acho que tem igreja que ainda é assim, mas era assim na minha época. Aí eu achava o bico. Mas. E as pessoas fazem isso. Se você pegar a igreja, até os políticos hoje usam, né? Muito, falam que tem a ala evangélica na política também, que eles, através da Bíblia, falam e trazem umas coisas. São José, lê vários versículos, depois oração e música. Aí, ó. Pelo menos ler vários versículos, não fica meia hora falando de um versículo e criar um monte de história de prosperidade aí, né? Daquelas teologias da prosperidade. O pessoal vai só para ganhar dinheiro na igreja. Ou para dar, né? Vou parar de falar, gente. Eu não critico ninguém. É que eu achava engraçado ficar dando as voltas assim. Aí tinha muitas coisas que as pessoas criavam para entreter as pessoas. É um entretenimento, né? Tá. Depois eu posto esses vídeos aí, o povo vai me xingar. Aqui. Onde eu estava? Aqui. Mas eu disse, eu temo por aquilo que me tens dito, que os seres inferiores na nossa visão são de fato os falsificados. Indiscutivelmente, há multidões que enganarão outras multidões de seres vivos e os destruirão dentre eles, entre eles. E quando pronunciarem o teu nome, eles serão acreditados. Aí o Salvador disse, olha o que Jesus fala. Por um tempo determinado, para eles, na proporção de seus erros, eles governarão os seres inferiores. E após a conclusão do erro, o que nunca envelhece na compreensão imortal deverá se tornar jovem. Sendo que eles, os seres inferiores, que são os pequeninos, somos nós, deverão governar aqueles que são seus governantes. Agora nós vamos governar. Os governantes são os arcontes, tá? Hoje a gente pode dominar. E eu tenho a compreensão do Pai, eu estou aqui super jovem ainda, 39 anos eu estou fazendo. Não, vou fazer 40, estou com 39. Eu estou revelando para vocês como vocês governam e não são mais pequeninos, vão governar sobre os arcontes. E após a conclusão do erro, o que nunca envelhece na compreensão imortal deverá se tornar jovem. Sendo que eles, os seres inferiores, deverão governar aqueles que são seus governantes. A raiz do erro deles ele extirpará e colocará a vergonha para que possa ser manifestada em toda a imprudência que se assumiu em si mesma. E eles se tornarão imutáveis, ó Pedro. Então a nossa breve passagem nessa terra aqui, nessa era aqui, a nossa missão é envergonhar os arcontes, os governantes, e envergonhar esses erros aí que repercutiram por 2000 anos, trazendo regras, doutrinas, leis para as pessoas, falando que Jesus que deu isso, que é a palavra de Deus que dá isso, e realmente não é. Que Jesus é liberdade, é amor, é paz, e a gente veio aqui para mostrar que eles estão errados. Então vai chegar um momento que a gente vai se tornar imutável, poderoso, e vamos ter poder, e isso tudo vai ser manifesto aí, e talvez muitas pessoas deixem de seguir essas doutrinas aí que causam mais mal do que bem. Mas é o que tá. Eu tô lendo só o Apocalipse, gente. Eu não tô dando minha opinião aqui, tá? Não me cancelem. Também tô nem aí se me cancelar. Tô brincando. É que eu gosto de. Depois eu posto no canal lá é engraçado. Ai, ai. Vinde então, deixai-nos prosseguir com a conclusão da vontade do Pai incorruptível. Observai que aqueles que trarão o julgamento estão vindo, e os colocarão à vergonha. Quanto a mim, não podem me tocar. Aqui Jesus está falando. Jesus está falando para Pedro, falando, ó,
Deixa. Vamos deixar prosseguir com a conclusão da vontade do Pai incorruptível. É o que eu sempre falo para vocês. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que tiver que suceder, sucederá. O que tiver que ceder, cederá. Lembre-se sempre dessa frase. Eu amo essa frase. O que tiver que suceder, cederá. O que tiver que ceder, cederá. A vontade do Pai já está escrito. Olha, não existe livre-arbítrio, tá, gente? Eu vou explicar para vocês. Não tem livre-arbítrio. É uma coisa muito interessante. Todas as coisas grandes já estão determinadas de acontecer. Tudo que é grande, assim, essas revoluções, guerras, tal, tudo isso. A única coisa que você tem poder é sobre o que você come no dia a dia. Tipo assim, ó. Você quer comer um ovo ou um frango? Deus não vai interferir nisso daí, entendeu? Essas coisinhas básicas do dia a dia, se você vai amar alguém ou não, vai... Por isso que eu falo, às vezes você tratar bem outra pessoa, isso tá dentro do seu poder ali. Então você ser gentil ou não, essas coisinhas do dia a dia. Mas assim, se você vai trabalhar em tal lugar, se você vai morar em tal cidade, essas coisas todas já estão determinadas. Você está onde você deveria estar. Você nasceu onde está, se você sentir a vontade um dia de mudar para algum lugar, é Deus que colocou. Se você ficar doente, qualquer coisa, assim, uma coisa muito grande assim, você ficar internado, essas coisas já está determinado. Mas as coisas pequenininhas a gente tem poder, não é que não tenha livre-arbítrio. É quando você se torna um gnóstico, existe uma coisa diferente. Não que você se torne um gnóstico. Parece que o gnosticismo que é a chave, né? Não, deixa eu tirar essa palavra. Quando você tem a unção do Espírito Santo, quando você recebe esse conhecimento divino, entende que você é um com o Pai, aí você tem poder sobre os arcontes, tá? E a morte é um arconte e o destino é um arconte, tá? Eles são seres, não é uma coisa estática. Você entende? A morte não existe no oitavo céu para cima. A morte é uma coisa criada pelos arcontes, então ela existe do sétimo céu para baixo, deles. Então, quando você nasce, tem um destino que determina quando você vai morrer, toda a sua vida. Aí quando você tem a unção e você está com o Pai, você tem o poder de alterar essas coisas, entendeu? Então você pode, orar pro Pai e falar, quero viver mais, quero fazer mais, mas aí você tem que dar fruto. Porque Jesus falou, uma árvore tem que dar fruto. Então não adianta você falar, Deus, eu quero ficar mais tempo aqui, e você não dar fruto. Então eu sempre falo isso, e Deus fala isso pra mim. Se eu faço a vontade de Deus, Ele faz a minha vontade, entende? Então por isso que eu tô aqui. Eu só tô aqui para Ele me fazer a minha vontade quando eu quero. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que dar fruto. Porque às vezes eu quero uma coisa, aí Deus fala, mas você tá fazendo a minha vontade? Aí eu venho, a vontade dele é que eu leia esses livros, que eu explique. E se você der fruto, Deus sempre vai cuidar de você. Isso tem uma parábola que Jesus fala, que o pai, a gente é como se fosse uma árvore. Aí o agricultor, o pai é igual um agricultor. E ele chega na árvore e ele vê a árvore que não deu fruto, mas ela já está na hora de dar fruto. Aí ele quer cortar. Só que aí vem o trabalhador dele e fala assim, não, calma, eu vou podar essa árvore e aí espera 3 anos para ver se ela dá fruto. Se ela não der fruto, aí você corta e lança ela no fogo. E esse é Jesus, entendeu? Então, tem vezes, você nasceu e você é da luz. Mas você não é só você ser da luz, entende? Você tem que ser luz. Não adianta, eu sou filho da luz, sou filho do Pai. Mas se você não ilumina, você está apagado, entendeu? Uma luz não foi feita para ser colocada debaixo da mesa, mas na mesa, para iluminar todos. Então isso é muito sério. Você não adianta só, sou de Jesus, sou gnóstico, não, você tem que iluminar. E aí, ele fala, eu vou cortar, e Jesus vem e te poda, por isso que às vezes você sofre. Eu despertei, tem gente que fala assim, né? Despertei e tô sendo perseguido, despertei e tô sofrendo, tô isso. Porque a pessoa, você não tá dando fruto, entendeu? Aí Jesus vem e te poda, e a podar dói, porque imagina uma árvore, para dar fruto ele tem que cortar um galho ali que tá seco, aí vai e corta, é a mesma coisa de cortar um braço, para você crescer mais. Então através da dor você cresce, mas se você já dá fruto, você já
começa a buscar falar mais de Jesus, falar mais de Deus, buscar conhecimento e falar para as pessoas. Não precisa falar para os seus vizinhos, nem para os seus amigos. Fala pela internet aí, que é mais fácil. Hoje em dia tá até mais fácil, não precisa ficar falando para vizinho, para ficar te xingando ali do lado. Imagina Pedro falando pros amigos dele antes. Era todo doido. Fala, você é um pescador, cara. Você tava aqui pescando com a gente há 2 anos, andou com um cara aí por 3 anos, um cara que foi morto, crucificado lá. Crucificado era uma coisa horrível lá naquela época, era até um xingamento. E aí você vem falar com a gente de alguma coisa aí, de Deus, querer tirar a gente do judaísmo e tal. Imagina, eles sofriam. A gente não precisa sofrer, a gente tem internet aí. Você vai hoje em dia, praticamente todo mundo é cristão, né? Vai na igreja, ou é espírita, ou é católico, mas você só vai falar que existem os livros gnósticos e tal. Que existem umas outras versões, outras palavras mais bonitas de Jesus aí. Aí a pessoa lê, se ela for gnóstica, vai bater o match, entendeu? Gnóstico é quando bate o match. Você lê o livro, aí você fala, oh, isso aqui faz sentido pra mim, era o que eu pensava. Se não for, você continua indo, vai lá no budismo, vai lá no espiritismo, não tem problema nenhum, gente. Eu gosto que todo mundo seja feliz. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que dar fruto. E aí ele fala, vamos prosseguir com a conclusão da vontade do Pai incorruptível. Então até Jesus falou, vamos seguir. E aí Jesus falou, vamos, porque ele estava indo para a morte. Ele fala aqui, ó, observar que aqueles que trarão o julgamento estão vindo. Os sacerdotes, o povo, estava tudo vindo lá para crucificar ele. E Jesus na boa, entendeu? Então você tem que ser assim, entendeu? Você já não sei quem falou para mim, nossa, mas... A menina falou assim, professor, você é tão calmo, para você tudo tá bom. Gente, se Jesus veio como Deus e o povo veio para matar ele estava bem, por que eu vou sofrer aqui e não vou aceitar a vontade de Deus? Se ele falou, até Pedro quis cortar a orelha do cara lá, Jesus falou, não corta não. Botou a orelha do cara de novo no lugar e falou, gente, pode me levar. Imagina o soldado vendo um cara que tem poder para botar uma orelha no outro, o cara cortou e você tem que pegar o cara. Eu falo, rapaz, esse cara é o Superman. Aí o cara podia me matar, podia me fazer eu desaparecer e tá ali indo comigo de boa. Então é esse a nossa ideia. Se você sabe qual é a vontade do Pai, e mesmo que a vontade do Pai seja sofrimento e dor, mas você vai sabendo o que é a vontade dele, é bom. Agora, se sofrer por coisas erradas, aí não. Então, a gente tem que sofrer pelo bem, e não por coisas erradas. Tem gente que fala, eu tô sofrendo perseguição. Não, você tá sofrendo porque você tava pegando a mulher do vizinho. Você tá sofrendo porque você tava mentindo, porque você tava enganando. Você tá sofrendo porque você brigou com a sua família. A pessoa é um capeta dentro de casa. Ah, estão me perseguindo. Não, porque você que não sabe respeitar as pessoas e tal. Então, também não tem que ser luz. Aqui, quanto a mim, não podem me tocar. Essa parte não podem me tocar, Jesus fala, você vai entender depois aqui, que é o maior mistério esse livro tem, que eles não podem tocar Jesus, porque Jesus não é o corpo. Aqui que Jesus está falando com Pedro, não é o corpo. Então, você está vendo esse corpo lindo aqui, maravilhoso, esse careca aqui? É igual a Jesus. Jesus não era isso aqui. Jesus é a luz que estava dentro desse corpo, mas ele podia estar em vários lugares, porque ele está em todos os lugares, entendeu? E esse livro é que te mostra isso. Presta atenção. Ó Pedro, deverá se colocar entre eles, e tu, ó Pedro, deverás se colocar entre eles. Não teme por causa de tua covardice. Porque Pedro era covarde. Aqui ele fala, você é um covarde, Pedro, eu sei. As mentes deles deverão estar fechadas, pois o invisível se opôs a eles. Entendeu? Quando ele disse essas coisas, eu o vi aparentemente sendo detido por eles. E eu disse, o que vejo, ó Senhor? És tu mesmo quem eles estão levando? E tu estás te agarrado a mim? E tu estás te agarrando a mim? Ou quem é ele, feliz e sorrindo em cima da árvore? E há outro cujos pés e mãos eles estão batendo. O Salvador me disse, aquele que tu viste na árvore, feliz e sorrindo, é o Jesus vivo.
Mas este, cujas mãos e pés eles prendem com pregos em sua parte, é sua parte carnal. É o substituto sendo colocado à vergonha. Aquele que veio à vida em sua semelhança. Porém, olha para ele e olha para mim. Aí presta atenção aqui, ó. Mas eu, Pedro, que eu olhei, disse: Senhor, ninguém está olhando para ti, vamos fugir deste lugar. Porque ele era tão semelhante que Pedro ficou confuso. Ele viu o corpo lá sendo crucificado, que era o corpo carnal. Mas ele olhou para quem estava falando com ele, parecia o mesmo. Mas ele estava vendo um corpo espiritual, mas ele estava em uma visão e conseguindo ver. E ele se confundiu e falou: bora, ninguém tá vendo, vamos fugir aqui. Eles estão crucificando o outro lá, você tá aqui comigo. E deve ter sido muito louca a visão de Pedro. Mas você entende? Pedro estava vendo, tipo, 4 Jesus aqui. Um que estava sendo detido, que é o que estava sendo crucificado, que eles estavam levando. Outro que estava com ele, falando com ele, eles que estavam falando com ele. Aí ele fala: um que está feliz e sorrindo em cima da árvore, e outro cujas mãos e pés eles estão batendo, estão cravando lá. São 4. E aí ele olha para o que está com ele e fala: corre, bora, vamos fugir aqui. Então eles se pareciam, por isso que ele fala que é a semelhança. Então isso é uma visão que Pedro conseguiu ver Jesus em várias faces e vários pontos. Então o corpo, que é o substituto, que é a casa de Elohim, e o Jesus vivo, que estava em cima da árvore, e o Jesus espiritual aqui falando com ele. Presta atenção que ele vai explicar tudo aqui. Jesus explica tudo. Porém ele disse a mim: tenho dito a ti, deixa o cego sozinho. E tu vê como eles não sabem o que estão dizendo, pois o filho de sua glória, em vez do meu servo, que eles colocaram à vergonha. Então ele está falando, o que eles estão crucificando lá é o filho da glória deles, dos arcontes deles, do Elohim, que é esse corpo de barro. Não é o meu filho, não é o poder, porque aqui é o Espírito Sagrado que está falando com Pedro, que é Jesus também. Mas ele fala, não é o Jesus vivo, não é a luz. É complicado você entender isso, mas é isso. Presta atenção. Pois foi o filho de sua glória em vez do meu servo que eles colocaram à vergonha. E vi alguém se aproximando de nós, aqui Pedro falando. E vi alguém se aproximando de nós, se assemelhando a ele. E aí imagina, ele está falando com ele, vendo alguém se aproximando igualzinho a Jesus, mas é outro, parecendo. Inclusive, aquele que estava sorrindo na árvore. Então aquele que estava, que é o Jesus vivo, estava sorrindo em cima da árvore, começou a se aproximar dos dois, de Pedro e de Jesus. E ele estava pleno com o Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Então Pedro viu ele e ele repleto do Espírito Santo. E ele é o Salvador, que é o Jesus vivo. Guarda esse nome, Jesus vivo. E havia uma grande luz inefável ao redor deles, e uma multidão de anjos inefáveis e invisíveis lhes abençoando. E quando olhei para ele, aquele que oferece glória foi revelado. Quando eu falo uma oração do Evangelho de Filipe, que fala: vós que unistes a luz perfeita ao Espírito Santo, incorporai os anjos conosco, como sendo as imagens, é isso, tá? Então a luz perfeita é isso, ela vem, que é Jesus dentro de você, se une a sua alma, seu espírito, e ao Espírito Santo, e aí os anjos sempre ficam inefáveis e os invisíveis como imagens para você. É isso que acontece, esse é o poder, isso é a câmara nupcial. E aí Pedro vê, por isso que ele fala, e quando olhei para ele, aquele que oferece glória foi revelado, que é aquele que glorifica, que é o Filho.
E ele disse a mim: sê forte, pois és tu aquele a quem estes mistérios têm sido ofertados, para entendê-los por meio da revelação, para que aquele que eles crucificaram seja o primogênito, e para que a morada dos demônios e a embarcação fixa, na qual eles habitam, de Elohim, da cruz que está sob a lei. Então ele está falando aqui, isso é um mistério que só você foi dado a entender, Pedro. É uma coisa que só Pedro viu, João, Tiago, ninguém viu. Só Pedro estava ali e Jesus explicando para ele, para que a gente pudesse entender. Então eu estou explicando para vocês porque é só vocês que podem entender isso daqui, e outras pessoas que virão e verão, mas só os gnósticos, não é todo mundo que vai entender isso. Porque para entendê-los por meio da revelação, aquele corpo que eles crucificaram era o primogênito da morada dos demônios. É um corpo humano, não é o Salvador. E a embarcação fixa é um corpo no qual eu usei para viver nesse mundo. É uma embarcação, ele fala, da qual eles habitam, de Elohim. Elohim são os deuses, os arcontes desse mundo que criou Adão e Eva lá. Da cruz que está sob a lei. Então, aquele corpo que está abaixo da lei. Porém, aquele que está próximo dele é o Salvador vivo, que era o que estava em cima da árvore. O primeiro nele, que eles detiveram e libertaram, que permanece jubiloso, olhando aqueles que o causaram violência, enquanto estão divididos entre eles. Quando Jesus foi com João Batista lá no Jordão, e veio uma voz: esse é meu filho amado que me compraz. E o Espírito Santo desceu sobre ele, que virou uma pomba lá, e fala assim no livro. Isso é o Jesus vivo entrando naquele corpo. A partir daquele momento, Jesus começa o ministério. E aquele é o Jesus vivo dentro dele, que é 7. E aí, quando está na cruz, ele se separa, ele sai de novo e deixa Jesus sozinho. Por isso que Jesus fala: Pai, Pai, por que me abandonaste? Tipo, porque fica o corpo dele lá e o Jesus Salvador, o Jesus vivo, fica fora. Então ele volta a ser aquele humano. E aí ali fica só o Salvador fora. Então ele volta a ser a casa dos Elohim. É isso. Só nós sabemos isso, hein, gente? Isso aqui é um segredo, mistério, que 2000 anos escondidos na biblioteca de Nag Hammadi, em uma caverna do Egito, para hoje vocês poderem ouvir isso. E as pessoas sempre pensavam que Jesus é aquele preso na cruz lá e ficou adorando e bota a cruz, ou como é que é? Tem um nome lá que eles falam. Mas não, gente, Jesus é luz. Aquele que está próximo dele é o Salvador vivo, o primeiro nele que eles detiveram e libertaram, que permanece jubiloso, aqueles que o causaram violência, enquanto estão divididos entre ele. Aquele fala, ele está rindo deles, dos arcontes e das pessoas, porque eles estão pensando que estão destruindo ele, mas estão destruindo um corpo que é deles, que é dos arcontes. Por isso ele sorri, da falta de percepção deles, sabendo que nasceram cegos. Logo, o suscetível ao sofrimento deverá vir, sendo que o corpo é o substituto. Porém, o que eles libertaram foi o meu corpo espiritual. Entretanto, eu sou o espírito intelectual, repleto de luz irradiante. Aquele que viste vindo a mim é o nosso pleroma intelectual, que une a luz perfeita com o meu Espírito Santo. Então, quem estava falando com Pedro ali é o espírito intelectual. Por isso que eu falei no início de Hermes Trismegisto que pai, ele é o intelecto, tá? Ele está na mente. Por isso que no livro Testemunho da Verdade fala, e ele fala com a sua mente, que é o pai. Então, esse é o intelecto. Nem todo mundo tem um intelecto, tá, gente? Eu não estou falando aqui, isso é a gnose. Não estou falando aqui do intelecto racional, das coisas, de saber fazer um cálculo matemático, ser engenheiro. Um engenheiro é um intelectual, uma pessoa que tem um conhecimento
de medicina, um intelectual, um filósofo. Não, aqui esse intelecto é um intelecto divino, é essa compreensão espiritual que poucos têm. Então, Jesus fala para ele: entretanto, eu sou o espírito intelectual, repleto da luz irradiante. Então, isso que é quando a gente fala que você precisa ter o Pai, a parte masculina, que é esse espírito intelectual. Você só tem a parte feminina, que é do Espírito Santo, que é a Sofia. E aí, quando você tem, Jesus traz para você essa parte intelectual. E aí, através disso, vocês têm a câmara nupcial, que é o macho e a fêmea. E aí ele fala: o meu corpo espiritual foi o que eles libertaram ali. Então, quando crucificaram Jesus, por isso que ele sofre aquilo, e aí naquela hora ele sai e através da cruz ele consegue libertar, por isso que vai adiante. Que às vezes na morte é que seu espírito sai. E aí é através disso que o espírito de Jesus, o espírito intelectual, foi liberto e ficou o corpo só, que é uma casca dos Elohim, dos arcontes. Aí ele fala: aquele que viste vindo a mim é o nosso pleroma intelectual, que é o Salvador, que é o Jesus vivo que estava vindo, que estava em cima lá radiante. Esse é o pleroma. O que é o pleroma? Né, que eu já expliquei para vocês. O que é o pleroma? O pleroma é a totalidade da manifestação do Pai. O que é o pleroma? É como o Pai se mostra ao universo. Porque o Pai é invisível. Ninguém poderia compreender ele é inefável. Qual uma forma que ele encontrou de que nós pudéssemos compreender o que é ele? Através do pleroma. E quem é o pleroma? É Jesus, e Jesus foi criando vários, como se diz, emanações dele. Então ele, para que você ou qualquer outro universo, qualquer outras pessoas de outros lugares pudessem compreender ele foi se desmembrando em coisas. Por isso que a gente chama pai, mãe, filho. São palavras que são familiares a nós. Para nós aqui da Terra podermos compreender isso. Por quê? Porque você tem a visão como pai ser alguém que cuida de você, a mãe é alguém que te dá carinho, o filho, um irmão é alguém que está sempre do seu lado. Mas esses nomes são para que nós pudéssemos compreender. Não é o nome verdadeiro deles, não é coisa. Isso é somente para nossa frágil compreensão. E um pleroma é isso. Então, por isso que ele fala que vem a nós é o pleroma, que é a forma como o universo vê o Pai, que é Jesus, que é a imagem do Pai. Então, esse espírito intelectual e o corpo espiritual, que é o pleroma, que é a parte, não é física, mas é uma parte palpável no reino espiritual. Porque mesmo no reino espiritual, os espíritos não conhecem ver o Pai, não conseguem ver o Pai. A gente, é assim, a gente não consegue ver o espírito, a gente não consegue ver a alma. Tem o reino acástico, tem o reino astral, tem vários reinos, vários tipos de vibrações. Não é só o reino espiritual, tem o reino astral, que tem as almas, aí tem o reino espiritual, tem o acástico, que é como se fosse o éter. Mas acima de tudo isso tem algo tão fino, algo tão invisível que nem os espíritos conseguem ver, nem a alma, nem o espírito não conseguem ver. Isso é o Pai. É invisível. Invisível por invisível. É como se fossem vários espectros da luz. Tem a luz infravermelha, tem a ultravioleta, tem a luz branca, tem vários tipos de raios na luz. E nosso olho não é capaz de ver a maioria, entende? No reino espiritual é a mesma coisa. E o Pai é como se fosse um espectro que ninguém, nem só Jesus consegue ver. E aí, para que nós possamos conhecer o Pai, tem a luz, que a luz é Jesus. A gente conhece o Pai através da luz, mas o que cria a luz é o Pai, como se fosse isso, entendeu? Tipo, tem a eletricidade que gera a luz. Isso Jesus é a luz, é o que a gente consegue ver, mas eu não consigo ver a eletricidade, eu consigo ver a luz porque é a resistência. Tem uma resistência ali que cria essa luz aqui. Foi uma explicação mais ou menos, né? Mas me perdoe, porque é muito difícil para mim explicar uma coisa que é muito simples na minha cabeça. Mas tá bom. Aqui. Porém, o que eles libertaram foi o meu corpo espiritual. Entretanto, eu sou o espírito intelectual, repleto da luz radiante, irradiante. Aquele que viste vindo a mim é o nosso pleroma intelectual, que une a luz perfeita com o Espírito Santo, com o meu Espírito Santo. Lembra que eu falei? Vocês têm que orar assim. Pai,
Vós que unistes a luz perfeita ao Espírito Santo e incorporai os anjos conosco como sendo as imagens. Porque o segredo, tudo isso é você ter a união da luz perfeita com o Espírito Santo dentro de você. E Jesus, o intelecto, tá aqui o Pai. E aí você tem os anjos ao seu redor para os arcontes não te verem. Porque aqueles que se revestem da luz perfeita, as potências malignas não podem vê-los nem detê-los. E esse é o segredo, tá, gente? Para você ficar invisível para o inimigo. Logo, que Jesus falando, logo essas coisas que tu viste, deverás mostrar àqueles da outra raça que não pertencem a esta era. Então ele está falando, você vai mostrar essas coisas para uma outra geração, para uma outra raça, que somos nós, imortais, para outra raça de outra era. Não mostra para essa era, não, porque essa geração, esse século, eles não vão entender você. Você vai mostrar isso para alguém do futuro. Então Jesus já estava aqui prevendo e profetizando que esse livro ficaria escondido por 2000 anos, só seria descoberto eras e eras depois, entendeu? É para você. Pois não haverá honra em homem algum que não for imortal, mas apenas naqueles que foram escolhidos de uma substância imortal, que tem sido mostrada que é capaz de conter aquele que oferece a sua abundância. Por isso eu digo, aquele que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mateus 25 a 29, está escrito isso. Mas aquele que não tem, isto é, o homem deste lugar, que está completamente morto, que foi retirado da colheita da criação do que foi gerado, o qual, caso a essência imortal apareça, eles pensam que o possuem, será tirado dele e será dado àquele que é. Tu, portanto, sê corajoso e não teme de maneira alguma. Eu deverei estar contigo, para que nenhum de teus inimigos prevaleça sobre ti. A paz esteja contigo, sê forte. Quando ele, Jesus, disse estas coisas, ele, Pedro, recobrou os seus sentidos. O Apocalipse de Pedro. Aqui, Jesus fala uma coisa bem interessante, que é sobre as almas imortais, tá? E, mais uma vez, né, do início ele tinha falado, então ele fala, ó, logo essas coisas que tu viste, deverás mostrar àqueles da outra raça, que são da raça imortal, que ele fala que não são desta era. Por quê? Porque não haverá honra em homem algum que não for imortal. Você só tem honra e só tem o poder se você é dessa substância imortal. Por isso que é 1 em 1000, 2 em 10.000. Se você tem essa substância, se você busca a imortalidade, reflete sobre a imortalidade, tem fé e deseja renunciar às coisas deste mundo, aí você é uma alma imortal, entendeu? Mas apenas aqueles que forem escolhidos de uma substância imortal. Porque é aqueles que vieram da luz do Pai. Porque nem todo mundo é o que ele falou no início, que são as almas mortais que vêm daquele que foi gerado, que é dos arcontes, de Adabaoth, do Demiurgo. Eles criam almas também. E tipo, 90% das almas são deles, né? Que tem sido mostrada que é capaz de conter aquele que oferece a sua abundância. Então, quando você é imortal, você consegue compreender o Pai. Para as outras pessoas, elas não conseguem ter essa compreensão do Pai, porque elas precisam ter algo palpável. Elas precisam que você fale para elas que o pai é um velho de barba branca, igual dos Simpsons lá, que o pai é uma vaca, que o pai é um cerco. Elas precisam de algo palpável para elas terem fé. Elas precisam de um amuleto, precisam de um templo, de uma pedra, precisam de alguma coisa. Uma alma imortal, não. A gente não precisa de nada. Você acredita em Deus como o ar que você respira. E você não precisa que tenha uma pedra, um pau, alguma coisa para chamar de Deus. Você não precisa de algo físico. Você acredita naquilo que é espiritual. E isso para você já basta. Você não precisa de uma regra. Você não precisa estar... só sou crente se eu estiver no meio da igreja. Se eu não vou na igreja, eu não consigo seguir a Deus. Então a pessoa, eu estou afastado da igreja, então não vou seguir a verdade. Não vou amar o outro porque, faltei no domingo, eu vou pecar. Eu errei, estou mal porque eu não tomei a Santa Ceia, tal. Esses conceitos que a pessoa precisa de algo físico. Porque eu preciso do pão, preciso do vinho, preciso de algo físico.
preciso estar com a roupa de crente, senão eu não sou crente. Preciso estar com a Bíblia debaixo do braço, senão eu não sou espiritual. Então essas pessoas são as mortais, tá? Que são tipo de um amuleto. Aí ele fala assim, ó. Por isso eu digo, aquele que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. É igual aquela parábola dos talentos, entendeu? Então aquele que tem 10 e ganha mais 10 é aquele que é alma imortal. E aquele que tem um e que escondeu lá o talento, lá na coisa, ele tem que dar o um que ele te guardou para aquele que tinha 10. Isso está escrito lá na parábola. Porque quando você é imortal, mesmo a pessoa que ela é mortal, ela é deste lugar, às vezes ela tem um deslumbre da espiritualidade, né? Ela começa a pensar, mas ela não consegue manter isso. Ou ela tem só uma reflexão ali, mas ela é dos arcontes. Ela não alcança isso. Mesmo isso, ela vai dar para aqueles que são imortais. Ó, que ele fala assim, mas aquele que não tem essa substância imortal, isto é, o homem deste lugar, uma pessoa comum deste lugar, que adora as criaturas da matéria vindo à existência com ela, que é feita dos arcontes, que está completamente morto. É uma pessoa que nunca viveu. Tem uma parte no Evangelho de Filipe que ele fala assim, um pagão nunca morre. Não morre porque ele nunca viveu, para que ele possa morrer. Agora, uma pessoa espiritual, que acreditou na verdade, que acreditou em Jesus, que está com Jesus, ela corre o risco de morrer, porque ela encontrou a vida. Então ela corre o risco de morrer, porque você renasceu. Então você tem que cuidar para você não morrer. Agora essas pessoas já estão mortas. Que foi retirado da colheita da criação do que foi gerado. Essa parte que foi retirado da colheita da criação do que foi gerado, é porque tem assim, no terceiro, no quarto céu, eles vão criando almas, tá, gente? Eles estão lá, uma colheita lá, no quinto também. E aí eles jogam as almas aqui na Terra. É igual o filme Matrix. Tem um filme também que é... Como é que é? O Destino de Júpiter, que é tipo os deuses fazem uma colheita de almas assim nos planetas para depois eles escolherem se alimentar das almas, do medo das pessoas. É isso que os arcontes fazem. Então essas pessoas, essas almas, elas são colheitas deles, que eles se alimentam do medo delas, da destruição. Eles fazem elas ficar reencarnando para eles trazer suplício e pegar a energia delas. Eles vivem disso. É isso que ele falou. Quando ele fala do que foi gerado, é que ele foi gerado por Sofia, que é o Yadabaoth. O qual, caso a essência imortal apareça, eles pensam que o possuem. Será tirado dele e será dado àquele que é. Então, mesmo isso que aconteça, se eles tiverem um pouquinho desse conhecimento da imortalidade, vai ser dado àquele que é. Aí que ele fala para Pedro, seja corajoso, não tema nada, porque eu estarei contigo, para que nenhum de teus inimigos prevaleça sobre ti. Então eu deixo essa palavra com isso. Não tenha medo, seja forte, se você é imortal, Jesus vai estar contigo e dentro de você todos os dias e nenhum inimigo vai prevalecer sobre você. Não tem nem arconte, nem anjo, nem demônio, nem deuses, nem nada que seja maior do que Jesus. E Jesus está dentro de você, então nenhum deles pode nada contra você. É assim que a gente vive em paz. Boa noite, que hoje eu ultrapassei meu limite de live, hein? Já foi quase 2 horas, né, Andréia? Obrigado a quem participou. Obrigado. Tem a B também aí. Obrigado, gente. Tchau.